Bom dia! Colocando aqui o tema da nossa live de hoje. Bom dia! Meu coração não cabe outro amor. Esperando o povo entrar. Bom dia, pessoal! A gente vai iniciar mais uma live de esquenta do nosso encontro do dia 6 de junho, que vai ser passando esse sábado no outro, lá na Igreja Batista Ágape. É o segundo encontro terapêutico do IFD aqui no Ceará. A gente está preparando todo um ambiente, né, manejo, palestras, louvor, muita adoração, para receber você. Esse momento que a gente está preparando ali, gente, é um momento seu. E a gente entende que mulher gosta de andar acompanhada, né? Nós mulheres gostamos, o que é bom a gente compartilha, né? Dica boa é dica compartilhada. E pensando nisso, a gente foi para um ambiente maior para que você pudesse, com seu ingresso, levar mais uma pessoa. Então, se você já comprou a entrada, né? É um valor simbólico realmente, só porque todo evento tem seus custos, né? E você pode levar mais uma pessoa. Então, se você não sabia dessa novidade, fica sabendo agora, né? Nosso evento ele ia ser agora no dia 30, mas a gente precisou fazer esse remanejo de data e de local. E aí ficou bom porque deu um upgrade, né? Agora um ingresso vale para 2 pessoas. E hoje eu quero trazer um tema muito importante, que é ambiente transformador, igual, né, a mentalidade. Nós somos moldados pelo ambiente em que a gente vive. Na live de hoje, quem estaria aqui comigo hoje era a Lidiana, a Lidiana Araújo, psicanalista também, só que ela teve uma emergência familiar, né, de saúde, o filhinho dela está hospitalizado com suspeita de dengue, então ela não vai poder estar conosco aqui nessa live. Mas eu tenho um compromisso com você e a gente vai seguir em frente com a live assim mesmo, tá bom? Então, o ambiente, ele transforma. O ambiente, ele é um catalisador de futuro. Se você está num ambiente de desordem, de desorganização, as pessoas ao seu redor têm também essa latência da desorganização e tudo isso vai refletindo no interno. Quando você está num ambiente de bagunça, quando você está num ambiente que os vícios são comuns, os abusos emocionais são comuns, você vai tendo dificuldade de ver os limites, né? Você vai tendo ali os seus limites todos ultrapassados, então você vai tendo dificuldade de também ter limite com as outras pessoas, porque você viveu num ambiente de abusador, de quebra de limites ali, né? Então, quando a gente tá nesses ambientes, a gente precisa sair um pouco para enxergar a nossa realidade. E eu acredito que a maioria das pessoas que hoje buscam essa transformação na mentalidade, primeiro elas tiveram um encontro com o outro lado, né? Um ambiente que não fazia parte daquilo ali, daquela desordem, que não fazia parte daquele conglomerado de abusos, e aí viu uma vida diferente e desejou essa vida, né? Rapaz, por que algumas pessoas têm uma vida tão mais organizada que a minha, parece que vive realmente em outro planeta? E aí a gente começa a se questionar e se perguntar e procurar ajuda para resolver esses dilemas, né? Faz sentido para vocês que estão aqui na live? Vou dar um bom dia para a Yolanda, para a Erivânia, gente. A live com a Erivânia ficou salva, tá lá no feed, né? A Rita, bom dia, bom dia. Faz sentido para você?
A gente está tão acostumado com as comparações, o ambiente corporativo, né? Que é um ambiente onde o mais forte vence. Será que vence mesmo? Tem coisas na nossa vida que não se vence na força, mas sim na estratégia. Tem pessoas que usam de má fé, de más relações, né? De pensar realmente como maquinar o mal para sair desse lugar, para se sobressair e ali ter vantagem. O ambiente transformador é um ambiente que te molda. Tem uma frase no coach que diz assim, que você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. E aí quando a gente entra para esse estudo, e aí você começa a pensar, com quem eu ando mais, né? Aí eu ando muito com a minha mãe, eu ando muito com meu pai, eu ando muito com as minhas irmãs. E aí essas pessoas, elas também tiveram uma outra base, né? Aquela base do não mexa nisso, vamos deixar quieto, vai ficar assim mesmo. E você não vai conseguindo evoluir naquilo ali. É com muita dificuldade. Tudo é muito dificultoso. Só que quando a gente para pensar, o que é que eu preciso fazer para ser uma pessoa disruptiva nas decisões e na mentalidade, eu sei que é lindo, né? Você pensar positivo, você pensar que tudo vai dar certo. Eu sou sanguínea, eu tenho da minha essência acreditar na parte positiva da vida. Mas nem sempre isso funciona. Nem sempre pensar positivo vai funcionar. Principalmente quando a pessoa ela tá travada porque ela tem dores, traumas que estão ali empatando qualquer outro sentimento de vir aflorar. Então, como é que eu vou pedir para uma pessoa dessa que tá com uma mentalidade talvez de escassez, né? Não se sente amada, não se sente cuidada, nem consegue ver isso nas pessoas fazendo por ela e nem ela fazendo isso pelas pessoas ao redor. Às vezes muito mais fazendo, né, se doando, mas não é aquela coisa do vou fazer por amor, eu vou fazer porque eu já tô acostumada a fazer. E aí a gente precisa ter esse posicionamento. Por que que eu escuto tanto falar de mentalidade de escassez e ainda assim eu me encontro nesse lugar? Por que que eu ainda não estou vivendo alguns sonhos que Deus colocou para mim há tanto tempo e eu ainda me sinto estagnada nessa relação? Né? Muitas vezes eu estou formada desde a turma 3, a turma 2 de psicanálise, mas ainda assim eu não consigo ainda viver desse propósito, desse sonho. Né? O paciente vem para mim, não quer retornar, eu fico me sentindo como se eu não soubesse o que eu estou fazendo. E aí quando a gente vai, né, conversar, eu lembro que logo no começo dos meus estágios, quando eu terminei o meu curso, me veio muitas terapeutas para mim. Eu digo, Senhor, será que o Senhor está vendo capacidade em mim? Né? Mas eu aceitei aquele desafio, né? De me colocar realmente como alguém que sabia o que estava fazendo. E graças a Deus tem me honrado nessa área. Por isso eu estudo bastante. Mas essa era uma principal queixa de alguns pacientes na clínica, né? Principalmente de terapeutas, né? Pessoas que já estudam há um tempo, que já têm várias especializações, mas ainda assim não conseguem avançar. E aí quando a gente vai ver a mentalidade, é porque tem a mentalidade aqui para sair, mas o que está sobressaindo são os traumas, são as dores. E não dá para você fazer isso aqui. A gente tem que resolver isso aqui. Porque enquanto você não resolver o que está aqui em cima da mentalidade, vai parecer que você está mentindo para si mesmo. E o corpo, ele não se deixa enganar. Nosso corpo, ele sabe quando a gente está mentindo. Ele dá sinais quando a gente não acredita em nós mesmos de fato. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de escassez, né, de achar que certas coisas não são para mim, a gente está correndo um grande risco de viver aquela mentalidade continuamente durante muito tempo da nossa vida, até que a gente mude aquilo ali, aquela fala. Por mais que tenha um trauma, a gente precisa ir mudando aos poucos aquilo que é possível a gente mudar. Por exemplo, né, tem uma fala muito comum entre as pessoas que é assim, eu sou muito
muito distraída, não. Muito. Não é uma pessoa que a pessoa derruba as coisas com facilidade. Tem um nomezinho, que eu esqueci agora. Eu sou muito desengonçada, né? Eu sou muito. Tem uma palavrinha agora que fugiu o nome. Eu sou muito desengonçada, né? Eu tenho ali uma mania de me bater nos lugares. Ai, mulher, eu só vivo roxa porque eu me bato. E aí eu lembro que eu falava muito isso de mim, né? Eu tinha essa mentalidade que eu era a pessoa que sempre tava... Eu não podia tomar sorvete porque eu me melava. Então, eu falava essa frase comigo, graças a Deus, até esqueci da palavra. Gente, tô pensando aqui agora nela, ó. Desatenta, mas ainda não é a palavra. Desastrada, isso aí, Rivânia. Desastrada. Eu usava demais essa palavra pra mim. Porque eu sou muito desastrada, muito desastrada. E aí, quanto mais eu falava que era desastrada, mais desastrada eu ficava. E aí, eu fazia meus estudos, minhas leituras, e aí eu descobri que eu precisava mudar certas falas a meu respeito. Então, eu passei a não dizer mais que eu era desastrada. Não falava mais. Quando acontecia o desastre, né? Quando acontecia aquela situação pontual, e aí eu falava logo assim, eu digo, menina, eu já fui muito desastrada, mas graças a Deus eu tô melhorando. Eu fui mudando, sabe? Aquela reprogramação neural a respeito de mim mesma. Eu ouvi uma frase a minha vida inteira, minha avó é costureira. E costureira, né, vê cada detalhe, na hora que vai comprar uma roupa, o que combina, o que não combina, né? Tem mania de olhar, igual quando eu era manicure, que eu sempre tava olhando pra mão das pessoas. E aí, ela sempre falava pra mim, a Naira não sabe se vestir. É igual a mãe dela, não sabe se vestir. Meu Deus, que menina que nunca se veste direito. Não sabe se vestir, não sabe se vestir. E ali eu fui crescendo com aquilo internalizado. De que eu não era uma pessoa elegante, que eu não era uma pessoa que sabia me vestir. Porque eu acreditava naquela palavra. Era o ambiente que eu estava. E aí minha vida profissional foi mudando e eu fui me envolvendo de pessoas que sabiam mais do que eu nessa área. Eu fui me deixando ser moldada por elas. Eu fui me deixando ser levado pelo Pinterest, por exemplo, né? O Pinterest que dá ali muitas dicas de look, você coloca o que combina com a calça marrom, e aí aparece várias opções de look de calças marrons. Então a gente foi colocando ali aos poucos, né? Eu fui me deixando lapidar. Gente, eu tinha horror a ir para uma loja de roupa, para vocês terem uma ideia. Eu tinha horror. Comprar roupa pra mim era algo assim que eu odiava. Por quê? Porque eu não sabia me vestir, então eu não sabia escolher. Então, pra você ver como o ambiente, ele vai paralisando, né? Exatamente, a Paty comentou aqui, ambientes tóxicos nos paralisam. Exatamente. Bom dia, Adri. Ambientes tóxicos cortam a nossa criatividade para a gente até resolver pequenos problemas. Mas olha como Deus é maravilhoso. Se a gente permitir, né, se deixar levar pelo aquele estudo que você já faz, se você se deixar permitir, se levar pelo ambiente transformador que você vai se colocando, por exemplo, existe um estudo com Jung, né? O Jung, ele foi um dos pais da psicanálise junto ali com Freud, e aí ele desvenda a questão do arquétipo, né? Muitas coisas bem interessantes Jung traz para nós. Mas Jung, ele se relacionou com uma paciente. Não sei se vocês sabem. Se eu não me engano, é Sabina o nome dela. Que era uma menina de 18 anos. Jung era casado. A esposa dele estava grávida na época, né? Tem até um filme que é O Método Perigoso. Você que é psicanalista, sugiro que você assista. Ele é um filme interessante, né? Você troca ali um pouco as lentes e retém realmente o que é bom. Mas ele é um filme interessante. Sabina é uma menina incrivelmente inteligente, com 18 anos. Era estudante de medicina, mas ela tinha vários problemas. E Jung sabia que não podia se relacionar com ela. De todas as formas possíveis, ele sabia que não podia se relacionar com ela.
né? Ela era paciente, então já quebrava a questão da ética, já quebrava a questão moral, porque ele era um homem casado, tinha ética porque ela era paciente, tinha moral porque ele era casado, e tinha várias outras coisas ele envolvendo. E se a gente trouxesse esse comportamento de Jung para hoje, Jung ia ser caçado. Primeiro que ele nem ia poder mais exercer ali a profissão. Sabina, no futuro, inclusive, ela se torna psicanalista, né? E eles trocam várias cartas e tudo. Mas o que eu quero falar a respeito da transformação? A gente precisa reter o que é bom dos ambientes. Porque nem tudo é bom. E às vezes a gente não consegue enxergar isso de forma aprofundada, de forma singular. A gente tem dificuldade de se enxergar. Ah, pronto, peguei o fio da meada. Por que eu falei de Jung? Jung sabia o que ele não podia fazer, mas ainda assim ele o fez. Porque o fato da gente saber não significa que a gente vai conseguir evitar o atrito ali, a prática daquilo. O fato de eu saber que é errado não quer dizer que isso vai me impedir de fazer o errado, né? Quantos médicos cardiologistas não são fumantes? Quantos médicos, em forma geral, sabem que é necessário fazer atividade física para manter a saúde e não fazem? É comum você chegar numa clínica, né, no hospital, e o médico dá 2, 3 a gente, né? Então, o fato de saber como o corpo funciona não me diz que eu vou conseguir cuidar daquilo ali. Então, às vezes, a gente tá ali como querendo estar num lugar de transformação. A gente até sabe o que é o pensamento de escassez, a gente até sabe o que é o pensamento, a fala corrosiva que mexe com o nosso destino, mas o fato da gente saber e o fato da gente fazer são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa não determina a outra. Aí a Yolanda pediu para mandar o nome do filme lá na comunidade. Mando sim, viu, Yolanda? Quem não sabe, gente, a comunidade é a comunidade de crescimento que a gente tem no WhatsApp. É uma comunidade gratuita. Quem quiser fazer parte é só falar comigo depois. E aquela história da mentira contada com autoridade, repetidas várias vezes, era viva verdade. Porque nós somos aquilo que a gente primeiro cria aqui na nossa cabecinha. A Bíblia fala sobre fé de uma forma muito interessante. Ele diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. O que isso quer dizer? Que primeiro as coisas acontecem lá na quarta dimensão. Você cria aquilo ali na sua mente. Primeiro ela vive na sua mente e depois ela se torna real. Por que tem mulher que o marido não dá indício de que vai trair, que olha para outras, mas ela tem problemas de insegurança, porque viu o pai trair a mãe, ou porque viu a mãe trair o pai, ou porque já teve um relacionamento que o rapaz traiu, enfim. E aí ela bota na cabeça dela, ela fica imaginando conversas no WhatsApp, ela fica imaginando ele olhando para outras mulheres, né? A gente até tá lendo um livro que é Mulheres que Amam Demais, que ele é a base para um grupo de apoio a mulheres que têm dependência emocional chamado Amada. Tem todo o Brasil esse grupo. E aí ela vai criando. Aquela mulher que ela vê um comportamento no filho e aí ela já desencadeia toda a história daquela criança. Ela já começa a imaginar aquele filho fazendo coisas erradas. Ela nunca vê a coisa boa acontecer, só o ruim, só o ruim, só o ruim, só o ruim. Então, primeiro a gente precisa cuidar realmente do nosso coração, da nossa mente. E a Bíblia fala sobre isso também, de tudo que deves guardar. Guarda o teu coração. Se a fé é o firme fundamento, que é um fundamento, é o alicerce. Se a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas as certezas das que se esperam, então ela está aqui. Quem não consegue ver com os olhos normais, quem está fora da nossa mente, mas a gente, pela fé, a gente já está enxergando aquilo ali. E isso não é só para coisa boa. Isso não é só para coisa ruim. Se você foca a sua mente, eu não sei por que eu tô fazendo psicanálise, eu nem vou conseguir viver disso, eu nem sou uma pessoa, sabe, muito estudiosa, as professoras me chamavam de burra. Aí você vai internalizando aquilo ali, adivinha o que é que vai trazendo para a sua vida?
de forma concreta? Justamente essas mentalidades, essa crença limitante, isso é que vai acabar realmente sendo realizado. Então a gente precisa trazer para nós, primeiro, esse resgate da identidade. Quem eu sou em Cristo? Começa por aí, né? E aí a gente se apodera daquilo que o Senhor fala a nosso respeito, a gente aceita a paternidade de Deus, a nossa identidade em Deus, e a gente começa a ir tirando aquilo que não pertence. Porque para eu entender o que é mentira, o que é errado, eu tenho que conhecer a verdade. Porque sem eu conhecer a verdade, tudo que vier para mim eu vou pensar que é verdadeiro. Então esse lugar, por exemplo, né, pessoas que foram vítimas de religiosos, né, de líderes religiosos que, se você cortar o cabelo, você tá pecando, se você não usar uma roupa X, ou fizer algo assim, se você orar, você tá desagradando ali a Deus, né, dependendo de como as coisas acontecem ali. Aí você vai criando aquelas crenças. Não, eu não tenho como orar agora. Às vezes você está cansado, você está doente, você quer interceder pela sua vida. Mas você não consegue porque você tem que estar dentro de um padrão. E Deus nos chama para se relacionar com Ele de forma integral. Como se Deus não visse a gente tomando banho, por exemplo. Como se Deus não visse a gente no dia mal, sabe? Parece que tem que criar todo uma performance, né? Eu converti numa igreja que tinha gente que na hora que orar mudava até o tom de voz. Senhor, quando eu penso nisso, gente, me vem na mente até aqueles som fúnebre, sabe? De teclado. Tan, 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 tan. Uau! E a pessoa gritando. E aí do nada a pessoa fala normal. Isso adoece a alma. Porque você não está conseguindo ser verdadeiro e como se você tivesse que existir, você tivesse que criar uma máscara, uma mentira, né? Para você ser aceito, você tem que ser de uma forma que caiba na mentalidade das pessoas e isso não faz bem. Por isso eu já estou me vivendo o extraordinário na Conferência 2026. É isso aí. A gente precisa viver o extraordinário primeiro aqui, ó. Aqui. Ai, meu casamento não tem mais jeito. Para de falar isso. Se você tem esperança pro seu casamento, se você acha que Deus pode fazer um milagre na sua vida, começa aqui. Começa a falar palavras boas sobre o teu cônjuge. Começa a abençoar a gente, o amor constrange. Começa a agir com essa pessoa da forma como você gostaria que ele te tratasse, que ela te tratasse. Às vezes o que a gente precisa também é um pouco de reciprocidade, né? Tem muita mulher que é cheia das razões e é muito difícil conviver com gente assim. É muito difícil. Uma pessoa que é sempre a dona da razão, que não dá o braço a torcer, que é inflexível. Eu falo isso porque eu já fui essa pessoa, eu já fui essa mulher, eu já fui essa esposa explosiva, rancorosa, que o defeito estava só no outro, nunca estava em mim. E o engraçado é que quando eu fui procurar ajuda pro nosso casamento, eu descobri que quem tava toda quebrada era eu. E ali a minha vida foi se transformando, porque eu entendi que não era sobre ele, era sobre mim. E quem tinha que mudar era eu, quem tinha que fazer algumas mudanças radicais na minha mentalidade era eu. Porque eu achava que meu marido ele era um reflexo do meu pai, do meu avô. Porque antes de casar, o que é que eu dizia? Eu não nasci para casar. Eu gosto de me mandar. Esse negócio de homem mandar em mulher, eu não aceito. Né? Esse negócio de ficar dentro de casa e se senhor, pra mim não rola. Porque eu vi isso acontecer com os meus pais. Então a referência que eu tinha de casamento não era a mais saudável, vamos dizer assim. Né? Eu vi muita coisa acontecer dentro de casa que foi me traumatizando para relacionamento. E fui uma menina que quando tava todo mundo na minha geração, com 13, 14 anos, já tava beijando, namorando, eu não queria saber disso. Por quê? Porque eu sabia que aquilo ali podia dar no relacionamento e eu não queria me relacionar com ninguém. A um ponto de eu achar, será que eu não sou gay?
Ah, que eu não gosto é de menina, mas eu olhava pra mim e digo, ai não, então eu passei isso pra mulher também não. E aí eu comecei a pensar, eu acho que eu sou assexuada. Então assim, as crises de identidade vêm porque a gente olha pro ambiente, não se reconhece nele, não vê que aquilo ali, eu não quero isso, mas eu também não quero aquilo, como é? E aí a gente precisa buscar esses ambientes transformadores. A gente precisa se dispor. E aí, gente, o meu primeiro ambiente transformador foi, lembra o canal 17, a TV União? O Paulo Vieira tinha um programa nesse canal. E era bem curtinho o programa dele, mas eu não perdia. Tinha um outro programa também, que era o programa do Voz da Verdade. Eu não perdia também. Eu ia me alimentando, porque aquilo que eles falavam fazia um sentido com aquilo que já estava aqui, ó. Eu já queria a transformação, eu já queria a mudança. E aí eu descobri o poder dos livros, aí eu comecei com Augusto Cury, né? Eu vi um livro que a minha avó ganhou, que era Você é Insubstituível. E ali Deus, através daquele autor, foi revelando para mim a minha identidade, né? A corrida da vida que eu já tinha vencido, tanta coisa que Deus já foi transformando. Isso eu tô falando eu com 16, 17 anos de idade, no auge das minhas crises existenciais. Mas ali, quando a gente começa a entender o nosso lugar no mundo e quando a gente começa a entender quem são as pessoas no nosso mundo, muita coisa vai se colocando no lugar. Muita coisa vai se colocando no devido lugar. Ontem a Erivane disse assim, né? Eu também tinha esse mesmo pensamento. Eu e a Erivane, a gente fez uma live ontem e a gente trocou bastante figurinha nessa questão de ser irmã mais velha, né? A pessoa que nem a irmã dos mais novos, mas também não é a filha dos pais, tá ali como uma babá que é ser mandada o tempo todo. E a gente tem essa dificuldade de se encontrar dentro do núcleo familiar, né? Então, quais são os pensamentos que vêm? Qual é a mentalidade de uma pessoa dessa? De ser escrava, eu vou só servir. Eu tô aqui só para fazer. E eu lembro que essa mentalidade, ela cresceu ainda mais forte em mim, uma vez que eu, nessa minha tentativa de lutar por mim mesma, eu falei assim, mãe, será que eu só sirvo para isso? E nossa, ela foi funda, ela disse assim, sim, eu servo para isso mesmo. Ela acabou comigo ali. Eu não tive mais força para lutar. Passei muitos anos da minha vida só aceitando aquele rótulo. Eu só servia para aquilo. Então eu aceitei a carapuça e passei anos da minha vida só servindo. E assim, servindo, o que eu falo é resolvendo o B.O. dos outros. Fazendo o papel de mãe para a vida dos meus irmãos, fazendo o papel de intermediadora em confusão que não era minha, que não era da minha casa, isso eu já casada. E o meu esposo, meu amor, não é por aí, não é assim. E eu não aceitava, porque é a minha família. Então o ambiente transformador, ele vem realmente para ser, é como um resgate. E por que eu tô falando desse assunto hoje com você? Porque hoje nessa live tem muita psicanalista aqui, muito terapeuta. Você vai ser provavelmente o ambiente transformador dos seus pacientes, né? A pessoa que chega até nós vai encontrar em você esse ambiente transformador. A cada sessão ele vai entendendo o valor, aquilo que ele pode ser independente daquele núcleo que ele está ali. Então muitas vezes nós como terapeutas somos a mão invisível de Deus ali na vida das pessoas, onde a gente consegue puxar aquela pessoa daquele lugar, daquele poço. Eu não sei se vocês já aprenderam o pé na lama, uma lama assim um pouco funda, que eu já fiz isso quando era criança. Cria um vácuo. É muito difícil puxar a perna, porque criou um vácuo e aí fica preso ali. Eu lembro que esse dia foi desesperador para mim. E eu precisei de uma pessoa de fora, uma pessoa com mais força do que eu, para me tirar daquilo ali, porque eu sozinha não conseguia. E muitas vezes estamos assim nos nossos pensamentos. A gente está preso. Aparentemente a lama é água e terra. Não é uma coisa, não é cimento, não é, vamos dizer assim, ofensivo, não é uma marca, não é uma bala, não é uma faca. Mas a gente vai pisando e a gente nem vai vendo que aquilo ali está afundando com a gente. A gente nem vai vendo que aquilo ali vai criando-se um vácuo ao redor. E depois para sair daquilo ali vai ser muito difícil.
E aí a gente precisa desse ambiente de mudança, de transformação, dessa pessoa que vai ter coragem de botar força pra gente sair dali, que vai enxergar em nós o potencial. Só que hoje o mundo tá tão individualista, que tem, quem não sabe, gente, eu sou embaixadora aqui da nossa região, né, do Ceará, pelo IFD. E a gente vai trocando figurinhas, assim, dentro de algumas situações com outros líderes de outros estados, e tem gente que tem coragem. Olha o pensamento do ser humano. São 5 sessões gratuitas, ela oferece 3, e na segunda sessão está oferecendo mentoria para uma pessoa que está ali precisando de ajuda. Isso é de partir o coração, porque é uma falta de ética muito grande. Então, às vezes, você está até procurando, a pessoa está procurando um ambiente transformador, um ambiente de cura, um ambiente de transformação, mas no momento em que ela acha que encontrou aquela âncora que vai ajudar ela a sair daquele lugar, a pessoa termina de matar, vem com a paulada final na cabeça. E isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter ética no nosso trabalho. A gente precisa olhar realmente para nós. Será que eu sou um ambiente transformador? O que está passando na minha cabeça? E aí procurar ajuda para resolver essas coisas internas que estão em nós. Eu sou psicanalista já há 2 anos, mas eu faço terapia desde 2021. Nunca deixei de fazer. Claro, eu não faço mais toda semana porque as demandas mudaram. Eu já não tenho mais problema com o meu passado. E tudo que eu converso aqui com vocês são coisas que eu já resolvi. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha mãe, com a minha avó. Eu não tenho problema com eles. E eles já entendem tudo isso que passou também. Então, para mim, já está resolvido isso. Mas talvez para você não esteja. Talvez você se sinta ainda inadequado. Porque o pensamento está soterrado sobre os traumas. E aí você tem que usar as 2 vias de saída principais. É buscar ajuda terapêutica e também buscar um ambiente transformador. Evitar de estar nesses lugares que te faz sofrer, nessas comparações, cortar esse mal pela raiz. E às vezes vai ser necessário. Eu tô num processo de emagrecimento, eu não vou dizer aqui, né, pra não... que vai ficar a live vai ficar salva. E aí eu tenho uma pessoa da família que passa tempo sem ver ela. Aí toda hora que ela me vê, diz assim, tu tá mais magra. Tu já perdeu quanto? E aí eu deixei a primeira, a segunda, na terceira vez, no terceiro encontro, eu disse assim, vamos fazer o seguinte, não pergunta mais sobre isso não, por favor. Já tenho eu me cobrando isso toda semana quando eu subo numa balança. E aí a pessoa, nossa, desculpa. Eu digo, não, tranquilo, eu realmente não tô chateada com isso. E falei pra ela, não, eu já perdi tanto. Mas é porque é um assunto que na minha cabeça já tem muita pressão, porque eu sei o que eu preciso fazer. E aí eu fui explicar pra ela, eu digo, olha, o processo de emagrecimento é um processo delicado. A gente encontra... É uma batalha dentro da nossa mente. E aí eu fui explicar pra ela, né, de uma forma muito acolhedora, amorosa, para ela não se sentir, vamos dizer assim, ofendida, porque a Naira deu uma patada, né? Não, esse não foi a intenção da conversa. Realmente foi de educá-la, né? Porque já é uma senhora. Então foi de educá-la, de que tem certos assuntos que não lhe cabe perguntar. Não cabe a gente perguntar para o outro, né? Tem coisas que a gente... teve uma situação com a minha sogra, que a gente passou juntas, e a gente passou um tempão ali, uma ajudando a outra a lidar com aquela situação. E aí eu liguei pra ela e disse, como é que você tá? Ela, vamos fazer um acordo? Tu não me pergunta como é que eu tô, e eu não te pergunto como é que tu tá. Eu digo, tá bom, vamos fazer esse acordo então. Então, criar esse ambiente onde você pode ser você mesmo também é importante, né? Você buscar essas amizades, buscar essas pessoas, e manter essas pessoas por perto faz parte de um ambiente transformador. Porque de tanto você ouvir que você não é nada, que você não é ninguém, você começa a acreditar nisso. E eu acredito também que o excesso, né, aquela criança que sempre acha que é muito especial, que é muito diferente, e aí cria achando que tudo, o planeta gira ao redor dela, também não é muito sadio. Mas é importante as pessoas terem consciência das suas próprias capacidades,
né? Ter esse real valor. E a gente precisa, e tem uma parte da nossa vida, né, quando é criança, que a gente precisa, a criança ela precisa das validações, ela precisa entender que ela é filha amada, que ela tem um futuro, que ela vai ser próspera. E na fase da adolescente, o adolescente precisa ser ainda mais intensificado a respeito da sua identidade, né? Que as coisas não são fáceis, não são tão simples como ele imaginava, mas o adulto vem ali ensinando ele a driblar como a água os obstáculos que estão ali pela frente e chegar até o destino final. Então, isso é muito precioso. Isso é muito precioso. Então, quando eu falo de ambiente transformador de mentalidade, eu não estou falando da historinha de assim, ai, sabe que... Sabe aquelas músicas que a gente vê quando aparece no Instagram? Eu sou rica, muito rica, na minha conta tem milhões, e nananina, né? Aqueles mantras que a pessoa vai falando, né? Do nada aparece pra mim no Instagram um áudio, oi magnata. Aí começa a falar um saldo de uma conta fictícia, que é pra pessoa se achar poderoso, milionário. Isso não existe, sabe? Isso é balela. Porque o que vai mudar o ambiente, o que vai mudar o futuro são as atitudes que eu tenho hoje. Como é que eu vou ser um magnata, um bilionário, se eu não consigo lidar com salário mínimo? Eu não consigo transformar aquilo que tem na minha mão e eu, pelo menos, duplicar aquilo que está na minha mão. Como é que eu vou ser um magnata se eu não consigo aprender coisas básicas de administração? Sabe? Não faz sentido. Então, se enganar, dizer que você é algo que você não é hoje, não é o caminho de mudar uma mentalidade, mas sim a sua atitude em relação àquilo que está acontecendo na sua mente. Por exemplo, eu sou desastrada, nunca mais fale isso a seu respeito. Parece que eu tenho uma maldição na minha vida. Não fale isso jamais sobre você. Porque a Bíblia fala o quê? Tudo que for bom, tudo que for de boa fama, nisso pensai. Então você vai trocar essa mentalidade daquilo que falaram, você não vale nada, você não presta, você é uma vagabunda, que nem muitos pais fizeram isso com os filhos, e você vai trocar pela verdade bíblica que fala a seu respeito, que é você é abençoado, você é nação santa, você é povo eleito, você é menino dos olhos de Deus. Então você vai se apoderar daquilo que a palavra fala a seu respeito. E vai mudando as suas atitudes em relação a isso. Mas ficar falando que eu sou multimilionário, eu não vejo que isso tenha futuro, tá, gente? Sinceramente falando. Porque eu não conheço. Olha, eu convivo com muita gente bem de vida. E eu nunca vi nenhuma dessas pessoas ficar falando besteira dessa. De verdade. O que eu vejo são pessoas que gastam muito tempo estudando, lendo livros disruptivos, estando em ambientes disruptivos, pagando caro em palestra, estando realmente em lugares que vão trazer para eles um conhecimento que eles ainda não têm. Isso é o que eu vejo em pessoas que têm uma mente disruptiva, que têm uma mentalidade, parece que não é desse planeta. E olha que é tão interessante isso, porque são pessoas que elas não deixaram nem o diagnóstico vencer elas. E aí a gente traz aquele velho da van, né, dislexo, vai aprender a ler já depois dos 10 anos de idade. Aí você vê pessoas com TDAH sendo gênias naquilo que estão fazendo. Aí você vê pessoas autistas também que estão para além das suas limitações sociais, né? Então, assim, são pessoas que saíram do plano A para o Z, mas não pulando para o Z, mas ela foi galgando A para o B, do B para o C, do C para o D, vivendo o processo. A gente quer uma mudança, hoje a gente está num mundo tão fast food, né? Tão rápido, né? Roupas fast fashion, né? Comida, tudo é tão rápido, conteúdos muito rápidos, que quando a gente para pensar que não foi dessa forma que a inteligência foi construída, a gente, eu não quero pagar esse preço, não. E aí como é que vai? Como é que vai crescer? Como é que você vai se tornar um terapeuta se você só pegou seu diploma e não lê um livro? Você não conversa sobre, você não faz uma supervisão, você nem faz a terapia pessoal. Aí você ignora uma coisa muito simples de dentro da psicanálise, que é teoria, prática e supervisão.
Aí eu nem sabia que tinha isso. Eu, pois é, como é que você fez o curso, você terminou o curso e não sabia disso? Então, o que foi que passou desapercebido? E aí a gente tem que se colocar nesse lugar de que para eu mudar minha mentalidade, eu preciso também mudar o meu ambiente. Ai, Naira, eu detesto quando as pessoas falam assim, é network. Eu particularmente também eu detesto essa palavra. Mas eu sei que é importante, gente. Não é fazer amizades por interesse. Não é dessa forma. Não é desse jeito. Mas é você criar. De repente você tem um grupo de amigas que vocês gostariam de se ver mais, que elas também falam de ideias, que não ficam falando de pessoas. Fuja de pessoas que falam de outras pessoas, que estão ali para fofocar mesmo, para denegrir a imagem, para diminuir a conquista do outro. Fuja desses ambientes. Esses ambientes não são bons, são tóxicos. Pessoas que estão em ambientes e, fulano passou na faculdade com 16 anos e o outro faz desdém. O Ronaldinho Gaúcho, outro dia eu estava conversando com as pessoas que ali eu entendi que eu não poderia mais caminhar junto com elas. Eu estava falando de um documentário do Ronaldinho Gaúcho, que eu não gosto de futebol, tá, gente? Mas eu sou muito curiosa. Então eu assisto coisas bem aleatórias, né? Eu amo documentário. E aí eu vendo o documentário do Ronaldinho Gaúcho. E ele falando que para ele fez muito sentido ele se aposentar após ele conquistar todos os títulos que um jogador de futebol poderia conquistar. Ele não tinha mais nada para me conquistar. Então para mim fez muito sentido finalizar minha carreira após eu conquistar todos os títulos que eu queria. E aí eu fui vendo, isso é já no finalzinho do documentário, e eu comentando com essa pessoa as coisas pontuais que eu achei interessante do comentário. E aí ele veio comparar com o Neymar. Ele, eu não gosto desse cara assim, esse cara assado. E aí ele foi querer comparar o profissional do Neymar com o pessoal do Ronaldinho Gaúcho. Eu fiquei olhando pra ele, fiquei conversando, e ali o tempo todo era desdenhando do outro. Eu disse assim, é muito difícil você encontrar alguém vencer. E aí teve outros assuntos também que quando a gente falava de vencer, de avançar, a pessoa voltava para aquele lugar de desdém. Eu disse assim, esse é o tipo de pessoa que a gente não tem que manter um certo distanciamento, porque se eu venço perto dele, meu Deus, não vai ficar feliz não vai gostar não. Então assim, a gente tem que ter esse filtro na nossa vida, né? Observa como as pessoas agem. Olhe bem, escute o que elas estão falando a seu respeito. Pra você, na sua cara, não tão... Tem gente, olha gente, as pessoas elas não fazem as coisas escondidas não, é escrachado. Na prática e no dia a dia, acorde com o propósito, organize seus pensamentos, cuide de sua saúde mental, diminua comparações, mantenha constância, fortaleça sua espiritualidade. É isso, foque em você. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está falando. O Senhor nos convida a ter um futuro. Ele diz assim, se eu não me engano, em Ezequiel, que ele fala assim, bem sei eu os planos que tenho a respeito de vós, planos de prosperar e de ter um futuro. Então esse é o plano de Deus para você. Mas você cresceu num ambiente tão doentio, né, que ninguém conseguiu prosperar, que ninguém conseguiu crescer. E quando eu falo prosperar, gente, não é prosperar de você ver o dinheiro infinitamente na conta, não. É ser bem sucedido, você conseguir fazer um básico com aquilo que você está fazendo. Eu sou manicure. Eu consigo pagar aluguel, todas as minhas contas da casa e realizar pequenos sonhos. Você é bem sucedido naquilo que você está fazendo. Quantas manicures não conseguiram isso? Então você está conseguindo se manter com aquilo que você faz na sua vida. Então você já é bem sucedido naquilo, né? Então assim, a gente precisa ter esse autocuidado. Mentalidade é algo que ela reflete muito quem está perto da gente. Quando a gente começa a não entender o que está acontecendo com a nossa vida, quando você escuta muito aquelas frases, né?
você é burra, é lesada, não sabe fazer nada direito, e aquilo ali vai se tornando parte da sua identidade, é a mentalidade que está totalmente distorcida. Quando aquilo entra na sua cabeça, porque foi o pai que falou, porque foi a mãe que falou, porque foi o irmão mais velho que falou. Então, essas coisas, elas precisam ser trocadas pela verdade de Cristo. Então, começa com Cristo. Começa com a verdade que Ele tem por você, para sua família, para sua casa. De repente, você já é casada, você já tem a sua família e você se percebe. E você se percebe precisando ter que mudar muitos padrões, porque você tá refletindo aquilo que você viveu em casa e começa a falar palavras que você recebeu da sua família, você repete na vida dos seus filhos. Então se perceba no que você está fazendo. Gente, isso é tão sério. Tinha uns 2 anos de casada, mais ou menos. E eu fui trabalhar para uma empresa que eu era secretária do dono. E esse homem, eu acho que foi o patrão mais tóxico que eu já trabalhei na minha vida inteira. Ele gritava tanto nessa empresa. Ele chegava na empresa já gritando, ele gritava com gerentes, que era uma empresa muito grande, então tinham vários gerentes. Ele gritava com todo mundo. E o ambiente ficava muito pesado. Muito pesado. Eu comecei a ter pesadelo com esse homem. Pra mim, toda vida que era pra me bater na porta dele pra entregar algum documento pra ele assinar, eu tava virando quase católica, tava me benzendo na porta do escritório. E eu ficava olhando pra aquilo ali e digo, meu Deus. Aí teve uma vez que o meu esposo, por algum motivo, me irritou. Gente, eu comecei a gritar com meu marido do jeito que esse homem gritava na empresa. Sabe, não! Quando eu falei isso, durante a minha chateação, eu comecei a chorar. Eu perdi o controle, eu chorei. E o meu marido, não precisa de tudo isso. Eu digo, eu não tô chorando por tua causa, não. Eu tô ficando doida por causa daquele homem. Aí eu fui falar pro meu marido tudo que tava acontecendo na empresa. E aí eu disse assim, eu não posso continuar ali, eu tô falando igual ele, eu tô agindo como ele, eu não posso ficar nesse lugar. E aí eles assim, tá, mas você ganha muito bem lá, a gente tem algumas coisas. E aí eu fui me permitindo ficar. Até que teve um dia que eu disse assim, Senhor, me dá uma palavra. Aí o Senhor me levou para Provérbios, que diz assim, não é bom que você ande com pessoas que se iram facilmente, porque logo você vai estar agindo como elas. Eu fechei a Bíblia e fui falar com a minha chefe pedir demissão. E foi a melhor decisão que eu tomei até hoje, porque, gente, pense num patrão que coleciona, ele coleciona processo trabalhista. Então, hoje, a doutora Beatriz diz que 30 minutos ao lado de gente assim, todos os dias, o cérebro absorve e passa a ter esse padrão. Sim, eu estava vivendo desse jeito. E aí, eu pedi demissão e fui viver minha vida, fui fazer outras coisas e nunca me arrependi de ter feito isso. Então, para você entender como o ambiente, ele molda o seu comportamento, sua mentalidade, você passa a acreditar naquilo. Então, pega a verdade de Deus. Gente, e olha como foi o meu processo para me desvincular daquilo ali. Eu espalhei na minha casa inteira, tinha na frente do vaso sanitário. Parece uma doida, mas era uma doida pro bem. Eu botei de frente pro meu vaso sanitário, eu colocava no meu computador, eu coloquei na minha tela do celular, eu coloquei no espelho da minha casa, todos os espelhos, na frente do negócio da pia aqui para lavar a louça. Eu colocava um versículo falando de comportamento. Eu colocava versículos que me lembravam aquilo que Deus tinha para mim. E eu comecei a fazer essa reprogramação neural na minha cabeça. Foi um descarrego mesmo. Eu digo, Senhor, eu não tenho amizades, eu tô sozinha, meu marido é muito difícil para mudança de mentalidade. E aí eu comecei a absorver o que eu via nos livros e criar um ambiente transformador para mim. Eu digo, meu marido não quer ir junto não, mas eu vou começar. E aí eu comecei a ouvir alguns coaches que durante um tempo fez sentido, depois nem tanto. Mas um disse assim, olha, o primeiro que acorda
salva a casa. Então eu digo, tá, se eu me acordei primeiro, e se isso tá me incomodando, então eu vou começar por mim. E, gente, podia ser aonde fosse, tivesse um lugar que falasse de palestra de saúde mental, ou de alguma coisa, que te falasse de crença limitante, que chegasse perto dos livros que eu estava lendo, não importasse onde era. Se eu conseguisse pagar, ou que fosse de graça, eu estava lá, porque eu também não tinha condições financeiras para estar nas imersões que eu gostaria, né? Eu queria logo ir pro CIS, mas eu não tinha. E aí, mas onde dava para mim ir, eu ia. Eu não perdia tempo, né? Então hoje, vocês veem uma Naira que assim, foi uma construção, né? Foi uma construção. Estou fazendo isso, colocando frases onde eu preciso mudar. Ah, Rivânia, massa! Coloque, gente, era no espelho, eu sou amada, eu sou linda, eu sou abençoada. Era palavra, tem um versículo que eu gostava muito, que falando sobre domínio próprio, eu colocava na tela, quando eu ligava o computador, eu tava lá, no trabalho, tava lá, espalhadinha assim, discretamente na minha agenda do trabalho. Tava lá. O tempo todo eu tinha acesso a essas palavras, já que tudo ao meu redor ainda me adoecia, então eu fui fazendo pequenas mudanças na minha visão, eu tinha que ver o que eu tava lendo para ir mudando aqui, ó. E aí eu, devagarinho, eu falava aquilo. Eu faço as frases da Bíblia com meu filho mais velho. Pois é, e a maioria das frases que estavam lá, gente, tinha embasamento bíblico. Eu acho que só eu sou linda que eu colocava, porque eu sou filha de somos 3 irmãs lá em casa. E, gente, não é falando que as minhas irmãs não, mas as minhas irmãs são muito bonitas. A minha irmã do meio é loira, do olho azul mais alta, assim, ela é toda, sabe, exuberante. A minha irmã mais nova, ela é toda igual a minha mãe, ela é morena, do cabelo liso, ela tem um sorriso, assim, muito envolvente. E toda a vida que o povo ia falar de mim era assim, ai, a Júlia é linda, né? Ai, mas a Sabrina também. Aí coisa assim, a Naira, ai, todo mundo tem sua beleza, né? Aí eu ficava, e aquilo ali, eu não sabia, mas eu tava internalizando, então eu sempre me sentia o patinho feio da família, né? Sempre, a minha família, graças a Deus, é uma família de gente muito bonita, né? As mulheres da minha família são mulheres muito bonitas. Mas eu me sentia sempre o patinho feio. Então eu acho que de todas as palavras que eu espalhava, essa eu acho que era a única que não tinha embasamento bíblico, porque eu tinha que começar a me enxergar daquela forma. Você é linda. Era eu para mim mesma, cuidando de mim, me acolhendo, né? Mulher, deixa de história, você é linda, obrigada. Mas é isso, gente. Mentalidade é construção. Vamos finalizar essa live, que já vai dar 10 horas. Mas a mentalidade, ela é transformação de ambiente, de atitude, de pensamento. E se às vezes sozinho a gente não consegue fazer isso, a gente procura ajuda externa. Se alia com quem está enxergando já o seu propósito, mas não ande só. Não ande só. Você não precisa andar sozinho. Porque sozinho você chegou até aqui. Sozinho você já sabe onde você vai parar sozinho. Então quando você souber que está com a perna ali na lama, não precisa estar com a perna presa na lama. Antes de você pisar na lama, que você vê que vai se jogar nela, já dá logo um grito e pede ajuda. Você não precisa andar só, tá bom? Um beijo, gente. Deixa eu só ler aqui as mensagens da Erivânia. Descarrego a meia. A gente tem que fazer um descarrego mental, né? Trazer o renovo da mente, né? O Paulo que fala sobre isso, né? A gente precisa renovar a nossa mente todos os dias, isso é bíblico, é ir além. Então, um beijo, gente, e até amanhã não vai ter live. A gente vai ter live segunda-feira com a Jéssica, às 8 horas da noite, tá bom? Um beijo, gente, e até segunda-feira. Tchau!